Olá, queridos e queridas! Olá, amada igreja! Que conferência maravilhosa! Amei o tema, direcionamente. Exatamente isso que a educação faz com indivíduos, com crianças e adolescentes. Quando as crianças nascem, elas vão sendo direcionadas na sua maneira de pensar, de significar, interpretar a realidade e sobre tudo isso nós vamos falar agora nessa oficina poderosa que vai falar sobre o uso de telas na infância e por pré-adolescentes. Você vai ver que diversas informações que eu vou compartilhar com vocês aqui têm uma relação também direta com adultos, com jovens. Você vai acabar fazendo uma análise sobre as questões do seu uso também de tecnologia. Eu sou Cassi Tardivo, vou me apresentar aqui rapidinho. Sou psicóloga, pedagoga, tenho algumas especializações nessas duas áreas, né, de dupla graduação, mas tem uma fresquinha agora que eu acabei de terminar, que é sobre dependência tecnológica. No dia a dia, cuidando de famílias, orientando, né, atendendo na clínica diversas pessoas, tanto adultos quanto adolescentes e crianças, fui percebendo que o uso da tecnologia nos últimos anos é um enorme atravessador que traz problemas e dificuldades para as pessoas. Então, fui me aprofundar nesse tema e vai ser um privilégio compartilhar com vocês muitas coisas das quais eu estudei nos últimos 2 anos, né? E já vinha estudando antes, né, da pós, e eu espero que você capte, absorva o melhor do que você vai ouvir aqui e use isso no seu dia a dia, transformando a vida de outras crianças, de outros adolescentes. Que Deus te use poderosamente nos lugares onde você está inserido e inserida. Amém? Então, eu vou estar olhando aqui do lado para acompanhar os slides. Eu espero que você acompanhe junto comigo e que o Espírito Santo de Deus faça gravar na sua mente, no seu coração, aquilo que ele tem para você. Eu vou falar mal hoje da tecnologia, tá bom? E eu espero que você não fique bravo e brava, apesar de nós estarmos fazendo um ótimo uso dela aqui hoje. Olha aí, se não fosse a tecnologia, talvez você não estivesse assistindo essa oficina. Então, o lado bom da tecnologia, que existe sim, tecnologia é boa, tem sido maravilhosa para nós, né? E-mails, WhatsApp, você poder fazer uma gravação, disponibilizar um material, uma aula, um recurso, poder estar ao vivo muitas vezes em contextos onde sem a tecnologia nem seria possível, troca de informações. Hoje a gente está em casa, no Brasil, de repente, e acontece algo lá na Ásia, nos Estados Unidos, e em segundos nós sabemos. Então, a informação, ela corre de uma maneira globalizada e existem inúmeros benefícios que essa tecnologia também nos traz. Então, nós sabemos sim que é boa, que tem os seus benefícios, que se fizermos bom uso dela, uma ferramenta fenomenal, né? Estudos já dizem que a tecnologia é a quinta potência, assim como o fogo, o ar, né, a terra, a água e agora a tecnologia. Não tem como a gente voltar atrás, deixar de usar, ignorar que ela existe. Hoje a tecnologia existe e nós dependemos dela já para muitas coisas que executamos na nossa rotina e no nosso dia a dia. Pode ser que ninguém mais aqui, né, nesse espaço aqui que estamos juntos, tenha mais telefone fixo, né? Quem tem telefone fixo aí, levanta a mão. Não vou conseguir ver, mas talvez pouquíssimas pessoas ainda tenham telefone fixo. E quando eu era jovem, né, há uns anos atrás,
telefone fixo era inclusive um investimento. A gente comprava a linha telefônica para alugar, era quase um bem, como um imóvel e um carro. E isso desvalorizou de tal maneira que hoje nós fazemos uso apenas do celular, certo? Então, nós vamos falar sobre o uso de tecnologia, e quando nós falamos sobre isso, uma das perguntas e uma das coisas que eu mais escutei, né, nos últimos anos é: eles são nativos digitais, são crianças que já nasceram sabendo usar, olha como eles usam bem, e nós vamos entender tudo isso nessa manhã. Vou aumentar aqui para ficar visível para vocês, ok? Então, vou ficar menorzinha, mas eu espero que vocês entendam. Então, nós precisamos pensar que quando nós falamos de tecnologia, nós estamos falando hoje de um uso global da tecnologia. Ela está presente em todos os cantos do mundo e é uma forma que nós temos de nos integrar mundialmente. Todas as portas da tecnologia estão abertas. Celular, as televisões hoje são smarts, os mundos estão abertos, né? Antes, quando a gente queria conhecer a cultura de um país, a gente precisava se deslocar geograficamente até lá para ver, para experimentar, para sentir. Hoje você abre um Instagram que está mostrando um cantinho da Itália, tem lá a câmera passando, entrando nos lugares, uma música, você pode ver ali uma pizza sendo cortada e você, de certa maneira, experimenta aquela cultura, aquela localidade na palma da sua mão, usando o seu celular. Então, as portas estão abertas e o objetivo disso tudo é promover integração mundial, integração na economia, integração social, integração política, integração cultural. Quando a internet foi criada, ela foi criada por um aparato de guerra entre Rússia e Estados Unidos. Ela tinha esse objetivo: transitar informações sigilosas, confidenciais, como uma estratégia de guerra. E nessa descoberta e nesse uso, eles também entenderam a importância da internet para o uso civil, para que as economias, para que os povos fossem integrados e aí ocorresse também um ganho financeiro, econômico, né? De unir civilizações por um ganho econômico. Então, tudo girando em torno de dinheiro e poder. E nós, por que nós falamos hoje sobre tecnologia? Por que é importante falar sobre isso? Porque nós, pais, líderes, adultos preocupados com o desenvolvimento da infância, da pré-adolescência e da adolescência, nós temos preocupações reais, medos às vezes até fantasiosos, mas preocupações reais, onde vemos diariamente a saúde mental dessas crianças e adolescentes em risco. São riscos verdadeiros que podem, inclusive, levar à ideação suicida, suicídio, que é um número alto entre jovens, né? A segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Além disso, nós já vemos hoje crianças perderem a vida em brincadeiras de desafio do desodorante, desafio da canela, desafio da baleia azul. E aí essas crianças fazem essas brincadeiras desafiadoras e perdem a vida por autolesão. Olha a seriedade, o perigo disso. E isso ocorre porque a tecnologia está na mão de crianças e adolescentes. É triste falar isso, mas quantos lugares nós frequentamos onde vemos carrinhos de bebês com apoio para tablet, né? Eu já fui
padaria, restaurante, e os pais, para poderem comer, dão tecnologia para os bebês. Colocam um vídeo de um musical, de uma historinha. Olha, gente, eu entendo que nós fazemos uso de tecnologia, eu entendo que ela atravessa a infância e a adolescência, mas isso é nocivo. Antigamente, quando nós não tínhamos tecnologia, os bebês eles estavam ali com a gente, comendo, dando trabalho, e nós adultos tínhamos habilidades para almoçar e cuidar dessa criança, né, na infância ali. E essas crianças, enquanto elas estavam conosco na mesa, comendo e nós ali no manejo com elas, também desenvolviam habilidades à mesa. Elas iam aprendendo como se comportar à mesa. E hoje, por conta dessa facilidade, os pais acabam entregando os eletrônicos, os dispositivos eletrônicos para as crianças na mesa, para terem um pseudo tempo para comer, que pare para pensar você aí. Você come como comia antes. Você continua se alimentando ali com os seus filhos. Acontece que antes era sem dispositivo eletrônico e hoje é com. Você continua comendo no mesmo tempo, se alimentando das mesmas coisas, crianças continuam tendo o mesmo comportamento infantil, falando, interrompendo, pedindo, querendo, perguntando. O problema é que hoje foi roubada à mesa a oportunidade de socializarmos em família e conversarmos em família. Aquela criança continua interagindo e conversando, mas agora com um youtuber, com um estranho, sendo guiada por um algorítmico, se alimentando mentalmente, visualmente, auditivamente, tatilmente, por o que um terceiro produziu e disponibilizou na sua plataforma. E enquanto você se alimenta de comida, de algo físico, os seus filhos, os seus liderados estão se alimentando de algo mental, cognitivo, por que não espiritual, que inclusive pode ser o pior alimento que eles venham comer e digerir à mesa. E aí, como estou dando, né, essa palestra numa igreja, eu preciso dizer, diabólico, é tanta distração parental, é tanta distração de mãe e pai, que eles comem distraídos, não percebendo que o alimento que essa criança, esse bebê e esse filho come é um alimento cognitivo, mental. E aí você pode estar dizendo, mas meu filho está assistindo algo cristão, está assistindo 3 palavrinhas, uma bênção, ó. Amo a Adila, o Samuca, são meus amigos pessoais aí. Mas veja, está sendo roubada, alvitada dessa criança a oportunidade de interagir com os pais, que biblicamente em Deuteronômio diz que nós deveríamos inculcar, ensinar andando no caminho, que incute para nós a ideia de juntos, ao mesmo tempo, enquanto você está comendo, fazendo, andando, você ensina os seus filhos. Então, você perde a oportunidade de ensinar ali os filhos à mesa sobre gula, que inclusive não é um pecado muito ensinado nas igrejas, mas gula é pecado. E às vezes o pai e a mãe tá tentando pôr limite na alimentação com relação ao doce, a ter uma vida fitness, saudável, mas não está ministrando sobre gula,
porque essa criança está se alimentando de outras coisas. Ó, já comecei com tudo, né? Tá acompanhando? Pegue aí um caderninho, uma caneta, seu bloco de notas no celular, vá anotando. Então, essas crianças, elas estão fazendo uso dessa tecnologia nas diversas plataformas que existem e nas quais elas têm acesso, estão inseridas e foram inseridas e tiveram acessos porque os adultos que cuidam delas que oportunizaram isso. Foram pais que deram, que inseriram a tecnologia na vida dessas crianças. Então, a gente fala mal da tecnologia como se a tecnologia fosse uma pessoa que bateu na sua porta e entrou, mas não é. A tecnologia é uma potência mundial, é algo que corre dentro de um dispositivo eletrônico, e esse dispositivo eletrônico foi adquirido, comprado por você, é seu, está na sua mão, e você permitiu o uso dessa criança, desse pré-adolescente. Vamos deixar bem claras as informações. Vamos clarificar o que é tecnologia, ok? A internet corre no dispositivo eletrônico que você comprou, seu tablet, seu computador, o seu celular. Você paga o acesso a ela, você pôs dentro da sua casa, comprou com o seu dinheiro, pôs dentro da igreja, permitiu que as crianças entrassem no culto infantil e de pré-adolescentes com dispositivos eletrônicos. Tudo isso fomos nós que fizemos, né? Aliás, o maior absurdo que eu vejo dentro das igrejas são crianças usando celular no culto. Isso, para mim, é um absurdo, né? Nós vamos à igreja por quê? Para quê? Ah, eu vou ali ouvir a oficina de telas, Tó, senta aí e fica quietinho. É o maior absurdo. Nós vamos à igreja com uma função, para algo, para adorar, cultuar a Deus, para aprender da palavra, para sermos ministrados. A gente não leva uma apostila de português e matemática para a igreja para ir distraindo. Muito menos deveríamos usar o celular para qualquer coisa que não contribuísse para o que nós estamos fazendo no porquê e para quê do culto. A tecnologia usada no culto é no telão, mas não distração. Então, minha primeira orientação dura e verdadeira é: não entreguem um celular para os seus filhos no culto. Como? Simplesmente não. E avisem as crianças: não vamos, não usa. Você vai usar para quê? Por quê? Nós viemos cultuar a Deus aqui. Então, não faz sentido eu te dar um celular. Pesquisa TIC Kids Brasil é uma pesquisa realizada no mundo inteiro para colher indicadores sobre o uso de tecnologia por crianças e pré-adolescentes, aí adolescentes de 9 a 17 anos. Ela nos traz o dado de que 24 milhões de crianças já fazem uso de internet no Brasil. 79% das crianças entrevistadas na região norte, 79 nordeste, 98 centro-oeste, 96 sudeste e 95 na região sul já fazem uso de internet. Essa pesquisa ela é feita no mundo inteiro
e ela vai trazendo esses indicadores e eu já tenho uma crítica sobre ela. Eu estudo sobre tecnologia desde 2014, né? Desde 2014, 2015, eu já estudo paulatinamente o impacto da tecnologia no desenvolvimento humano. Eu amo estudar sobre desenvolvimento humano. Trabalho com orientação parental, né, há anos e venho estudando, então eu tive acesso às primeiras pesquisas produzidas no Brasil dela, de 2012, 13, 14, 15, e percebo um abrandamento dos artigos que são produzidos dentro dela. Então, hoje, preciso dizer para vocês que nem é o melhor material. Porque lá em 2015 e 2016, nós tínhamos dados reais sobre o perigo, dados reais sobre o perigo do uso da tecnologia. Acontece que os governos instituíram programas de inclusão digital. Então, lembra os programas de Fome Zero, Luz para Todos, agora é internet para todos. E para a promoção da inclusão digital na população nacional, as pesquisas começaram a trazer dados sobre os excluídos digitalmente. Quantos ainda não têm acesso, quantos ainda não fazem uso, né? E, na verdade, isso é importante? Porque hoje ninguém vive aí, digamos assim, sem tecnologia. Mas nós queremos saber sobre os perigos, sobre o quanto ela é nociva nessa faixa etária. E aí, as pesquisas anteriores, elas traziam o impacto do uso das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTuber, a influência dos YouTubers no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Nessas pesquisas anteriores, perguntamos para as crianças, né? O que o seu pai e a sua mãe sabe do que você acessa na internet? A resposta de 13% das crianças era nada. 18% respondeu um pouco. 30% respondeu mais ou menos. Que pai, que mãe fica confortável com essas respostas dadas pelas crianças? Nenhum pai e mãe aqui, nenhum professor, nenhum líder, ninguém que trabalha com infância e adolescência, pré-adolescência, gosta dessas três respostas. Porque, num total, 61% das crianças já acessa conteúdos nos quais os adultos que cuidam e protegem elas sabem só mais ou menos um pouco ou nada. 40%, digamos, estariam protegidas, entre aspas, né? Hoje o aumento aumentou exponencialmente, significativamente, e aí a população de crianças e pré-adolescentes que estão vulneráveis por isso é muito maior. Os impactos do uso da tecnologia, então, são em diversos campos. Nós temos impacto no desenvolvimento físico, né? Questões de postura, de atrofias musculares, perda do desenvolvimento dessas capacidades físicas, psicológicas, sociais, no campo afetivo. Nós amamos, eu vou falar aqui até o final, com quem nós vamos nos relacionando e tendo experiências táteis, físicas, psíquicas, relacionais fortes. Então, o campo da afetividade vai sendo comprometido. Impacto comportamental, impacto na saúde mental, impacto na sexualidade, né? É a outra oficina que nós vamos falar. Também é forte o impacto disso nessa área. E riscos à saúde de uma maneira geral. Pesquisas hoje
já mostram o quanto o uso da tecnologia, a tela do celular, ela já traz danos visuais, auditivos, transtornos alimentares, obesidade, postura, dismorfia corporal. Então, N questões já tem estudos sobre isso. Eu não trouxe uma gama de artigos científicos aqui para vocês, para destrinchar essas informações, mas já há milhares de artigos científicos que vão estabelecendo a correlação positiva, ou seja, é real, é verdadeiro, que o impacto da tela gerou esse dano, esse risco para essa população e para esse público. A gente já estuda o desenvolvimento fetal, o uso da tecnologia pela mãe e o impacto no feto. A gente já estuda a proximidade do aparelho, né? E o impacto disso na questão de neurônio, mielinização, de oxidação neurológica dos neurônios. Já tem estudos sobre tudo isso, dizendo que sim. Já tem estudos que mostram, no âmbito do comportamento, que quanto mais próximo o seu aparelho de celular estiver de você, menor é a sua produtividade. Menor. Estudos já que provam isso. Então, se o celular está do seu lado, a 1 metro, a 2 metros, fora do ambiente onde você está trabalhando e longe do seu campo visual. Quanto mais longe o celular estiver de você, no momento que você precisa produzir algo, mais produtivo você será. Estudos científicos que já mostram isso. Mas não se enganem. Ciência é tudo que pode ser questionado, duvidado. Então, as big techs, as grandes empresas também de eletrônico, videogame, também produzem, pagam pesquisas com os questionamentos dela. O uso do jogo X, sei lá, alguma coisa, ajuda na agilidade, velocidade de processamento, paga a pesquisa e publica. Ó, ajudou. Então, você vai ter também artigos científicos que falam sobre o benefício, que muitas vezes foram financiados, inclusive, por essas empresas. Ok? Então, há também o problema dessa intoxicação de materiais que está sendo consumidos na internet, que vai influenciar na criação de hábitos, ditar comportamentos, impactar diretamente a formação da personalidade desse indivíduo. O uso excessivo de jogos eletrônicos vai promover uma dessensibilização para a violência. Então, os pais me perguntam: pode jogar Free Fire, pode jogar Call of Duty, Battlefield, eu nem sei falar direito os nomes em inglês, tá bom? Call of Duty, tá jogando Fortnite, pode, não pode, deixa, não deixa, é bom, não é bom, né? Eu tenho um curso que chama Filhos Blindados, só nesse curso são 40 aulas só sobre cada um desses pontos. Roblox, Twitch, OnlyFans, Discord, tudo isso está dentro do pacote jogos. Os jogos são simuladores, são verdadeiros simuladores. A mente, ela está mergulhada ali num contexto de jogo, de game, e ninguém tem como mandar um e-mail para os neurônios para avisá-los de que aquilo é só um game, porque é real. Real é. Nós nem usamos mais a palavra real e virtual. Nós usamos analógico e virtual, porque ambos são reais.
ambos são vivências que aquela criança está tendo. E o cérebro vai absorver, captar aquela vivência e vai ser obrigado a digerir aquilo. Quando você come algo, o seu organismo físico é obrigado a fazer uma digestão daquela comida. E ele vai separar o que é nutritivo do que é nocivo, e o que é bom vai ser absorvido pelo seu físico, o que não é bom vai ser excretado. Mas e na mente? Como é que a mente faz essa limpeza? Como é que a mente faz isso? Ela é obrigada a digerir, elaborar, armazenar, memorizar, dar conta disso tudo. Esse é um dos perigos do acesso a crianças e pré-adolescentes à tecnologia, por conta do consumo, inclusive, da pornografia, que distorce todos esses padrões. Então, a tecnologia, ela acaba tendo um uso tão intenso dentro de casa, no cotidiano, para onde a criança olha, tem tela, internet, banaliza tudo e acaba tendo acesso ao que não deveria, banalizando. Além disso, é preciso pontuar de uma maneira com mais ênfase que a tecnologia, ela traz nas suas plataformas narrativas, ideias, informações que vão trazer o secularismo na mente das crianças, pré-adolescentes e adultos. Há uma acomodação cultural daquilo que antes, para nós cristãos, era profano e acaba secularizando, banalizando, trazendo a cultura mundana para dentro de casa, para a formação de hábitos na família. E isso impacta de tal maneira que ocorre um esfriamento da fé, um distanciamento das práticas espirituais. A gente tem tempo para maratonar uma série, tem tempo para assistir longos episódios vou me empolgar aqui, de um monte de lixo. Lixo. E a gente acaba não tendo tempo para ler a Bíblia, orar, buscar Deus, colocar um louvor, fazer um culto, entrar na presença de Deus. E as experiências espirituais das crianças ficam restritas, subordinadas aos ambientes religiosos apenas, só na igreja. Em casa, o que rola solto mesmo é Netflix, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, videogame, e as práticas espirituais, as vivências espirituais no lar são empobrecidas, e isso gera quebra de vínculo familiar. O que tem de mais íntimo numa família, se não orarem juntos por propósitos santos? Quando eu era criança, meus pais foram os primeiros a se converter na família. Família da minha mãe, eu tenho 27 primos e primas só do lado da minha mãe, da família. E eles foram os primeiros a se converter, e nós orávamos de criança, diariamente, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E eu orava para o meu vô parar de beber, e fumar, meu vô fumar, meu tio parar de beber. Eu tinha uma tia que era dona de um prostíbulo, nós orávamos pela conversão dessa tia. E eu nem te conto todos os problemas que havia na família da minha mãe, e nós passamos a infância orando por essas causas, pela conversão de cada um deles. E deixe-me te contar, todos experimentaram
a salvação. Todos aceitaram a Jesus. Todos, todos. E hoje eu sou uma criança, adulta hoje, mas que tive na minha infância a experiência de viver dentro da minha casa a prática da oração pela conversão dos meus familiares. E isso tem um impacto na minha vida adulta. E eu falo disso para os meus filhos, eu mostro de onde nós fomos arrancados, do que fomos preservados e de estacas espirituais que foram fincadas na minha família. E eu falo para eles: vocês são guardiões, vigias desses avanços espirituais. Meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, toda a minha geração não volta para trás. Eu declaro a conversão e uma vida espiritual profunda em todos eles. Eu não aceito o esfriamento espiritual. E eu falo disso para os meus filhos. Por isso que as práticas espirituais são cada vez mais fortalecidas dentro do lar. Tá? Vou correr aqui, ó. Perguntando para essas crianças sobre o uso, grande maioria delas usa uma vez por dia. A grande maioria delas, aí vou dar uma corridinha aqui, já experimentou discursos discriminatórios de raça, aparência física, sexo, religião, pobreza, por onde mora. E aí vem as pesquisas trazendo. Influencia na criação de hábitos, e nós já estudamos, né? Ideologia de gênero, impacto disso tudo como um modismo. O que nós comemos, como nós nos vestimos, são ditados por essas coisas que já vemos na internet. Agora, pior do que ninguém vai usar um vestido da década de 60 aqui, mas pior do que a influência desses hábitos e dessa vestimenta, né? A gente já vai ali e volta por um Uber, a gente já reserva um hotel pelo Airbnb, pelo Decolar, né? Por todas essas plataformas que vão oferecer hotéis para nós, fazer comparação de preço, ou seja, já mudou a nossa forma de viajar, de comer, de vestir, de se locomover, de morar, de alugar uma casa, de cuidar do dinheiro, as contas e os bancos hoje digitais, a criptomoeda, tudo isso já tem mudado. Mas o pior, e eu quero dizer isso para vocês que vão cuidar de crianças e adolescentes, o pior para mim é a forma como essas crianças vão desenvolver uma visão, cosmovisão de mundo e de sujeito. Os materiais que elas assistem já trazem uma cosmovisão do que é homem, do que é mulher, de quem é o mal da história. Quem assistiu Avatar, quem assistiu Crepúsculo, quem assistiu Híbridos, quem assiste todos esses desenhos, mais especificamente sobre essas 3 séries, quem é o ruim da série? O ser humano, aquele que é feito à imagem e semelhança de Deus. O homem criado por Deus, o ser humano, é o ruim da história. E essas narrativas passam ali, despercebidas, como um simples filme ou série de aventura. Não estou dizendo não assista. Não é isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo para você, discirna e ensine os filhos, as crianças, os adolescentes a discernirem narrativas, ideias, pensamentos que foram escritos por alguém para produzir esse material de mídia audiovisual. Alguém escreveu uma história e essa história é contada nesses materiais. Que história é essa? Que história é essa?
que ideia está por trás desses materiais. Essa indústria toda tem o objetivo de inculcar, incutir, veicular, trazer uma visão de mundo, de sujeito, de homem, de Deus, de dinheiro, e também visa o lucro. É uma indústria que trabalha para a obtenção de dinheiro. E aí, uma das coisas que eu ensino nas minhas palestras e capacitações, nós precisamos usar a tecnologia para sermos produtores nessa cadeia e não consumidores. Vamos produzir filmes, The Chosen, vamos abençoar programas, vamos incentivar os nossos filhos para serem produtores nessa cadeia global de materiais midiáticos, televisivos, e não consumidores que consomem essas ideias, secularizam, acomodam culturalmente as coisas dentro de casa, da igreja, há um esfriamento da fé e quebra de vínculo. Ok? Faz sentido para vocês? Existem 7 áreas de influências poderosas para desenvolver essas visões, essa cosmovisão global, e uma delas é arte, cultura, dança, televisão, né, e tudo mais. Na indústria de jogos, então, o Brasil é o último na alfabetização, na saúde, na proteção da infância, na comida, mas ele é o primeiro lá na pobreza, um dos primeiros no mercado de videogames, né? A Superdata trouxe uma pesquisa que jogos representam 21% do movimento do mercado desse dinheiro. No Brasil, nós somos 61 milhões de jogadores online, inclusive você aí, adulto, que joga Candy Crush ou outros jogos ali, né, no seu celular. Tá tudo nesse pacote aí. A exposição, então, a risco, e aí eu vou fazer um paralelo aqui entre risco e dano. Risco é a criança estar perto do rio ou da piscina sem boia. Dano é quando ela já caiu lá dentro e já foi afogada. Ok? Eu uso muito o exemplo da piscina, do rio e da boia, porque pais enxergam claramente esse risco, né? Risco é ficar o dia inteiro no sol sem protetor solar. Dano é a queimadura já provocada. É fácil enxergar risco e dano nesses 2 exemplos que eu dei, mas por que é tão difícil vocês enxergarem risco e dano no celular? Risco é quando você deu o celular para o seu filho dentro da igreja. Você já deu. Dano é quando você descobrir adolescente que ele não quer mais ir para a igreja, porque ele não viveu experiências na igreja que promovessem um profundo impacto com Cristo. Só que você vai descobrir tarde demais quando isso acontecer. Risco é você ficar usando o seu tempo familiar para tudo quanto é lixo tecnológico. Dano é quando você descobrir que o seu filho é frio na fé, um esquentador de igreja. Quando ele vai para a igreja e só fica sentado, mas talvez você descubra isso tarde demais. Risco é maratonar tudo isso, ter uso excessivo de tecnologia, ir para a igreja todo domingo, e dano é você descobrir lá quando Jesus voltar que vocês foram uma das 5 virgens que, embora tenha ido encontrar o noivo, ficou faltando óleo. Daí o dano já está feito. Vocês estão entendendo? Eu bato e assopro, tá, gente? É sério! É sério demais! A gente está banalizando, está tão presente no nosso dia a dia que a gente já não está entendendo mais do que se trata. A tecnologia vai nos tornar
as virgens imprudentes. O uso excessivo de tecnologia vai tornar a gente as virgens distraídas. É isso que vai fazer. Profundamente é isso. Não se trata se você foi assistir Barbie ou não, se você deixa assistir os filmes da Marvel ou não, se pode jogar Fortnite ou não. É muito mais profundo. Se trata do uso do nosso tempo, das experiências, e nós vamos entender aqui. Nas primeiras pesquisas, hoje eu já não vejo mais essas pesquisas lá na TIC, perguntaram para as crianças se elas viram conteúdo de cunho sexual. Se fizessem essa pesquisa de novo, na TIC de 2021, eu tenho plena convicção que esses números já são muito maiores. 5% de 9 a 10 já viu, 6% de 11 a 12, 19% de 13 a 14 anos, 28%. Tenho certeza, porque na clínica é visível isso para mim. Eu vejo claramente isso. Pior do que ver conteúdo, perguntaram para elas se elas tiveram contato com desconhecidos. Aí o número aumenta muito mais. 42% das crianças que usam internet tiveram contato com desconhecidos. Hoje, muito mais. Com certeza, esse número aumenta, porque eles fazem uso no Discord. Um servidor do Discord, vamos pensar no servidor de Fortnite, tem 900.000 pessoas. Você não deixa seu filho ir na padaria, que é na esquina, porque você tem medo de estranho. Mas quando ele entra no Discord, no servidor do Fortnite, tem 900.000 pessoas lá dentro, quase 1 milhão de pessoas. Caí e voltei. Caí desse aparelho aqui, não sei porquê. Vamos continuar. Tá forte. Espírito Santo de Deus visita, entra nos lares. Se há alguém, alguma criança, algum adolescente que já está tendo contato com algum desconhecido, que está correndo risco de ser levado para o aliciamento sexual, tráfico, traga à luz. A tua palavra diz em Lucas 8,17 que não há nada oculto que não há de ser revelado. Traz à luz. Nós oramos nesse dia, nós clamamos, traz luz sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre os nossos ambientes, revela o que há oculto para que possamos cuidar, proteger, blindar, livrar as nossas crianças. Em nome de Jesus, nós oramos isso nesse dia, amém? 42% delas, então, têm contato com desconhecidos. 22% já se encontraram com esses desconhecidos. E você pode estar horrorizado, porque talvez essa informação não chegue para você. O pai e a mãe que descobrem isso não contam nas redes sociais, não contam na igreja, não falam para os amigos. Estou desesperada, descobri que a minha filha foi para o shopping se encontrar com alguém que conheceu na internet. A gente não fala, tem vergonha, profunda vergonha, mas isso ocorre todos os dias nas plataformas. Eu atendo pacientes. Atendi uma de 12, 13 anos que se encontrava dentro do shopping. Ela ia para o shopping com a mãe levava ela encontrava com as amigas eram álibis, cúmplices, a mãe via ela deixando com as amigas, e aí, quando a mãe saía, ela ia para o cinema se encontrar com um homem que ela conheceu na internet.
E, óbvio, vocês já sabem para que tudo isso. Vai estar na próxima aula, né? Na próxima oficina. Aliciamento sexual. Inclusão dessas crianças na rede de pedofilia. Vários pacientes meus são levados a dar foto, se masturbarem na frente dessas pessoas, mandarem vídeo e depois eles sofrem com, né, o crime digital. Elas são induzidas, elas são acuadas, estou esquecendo o nome, né? Elas são ameaçadas por conta disso e ficam presas nesse crime digital. Ó, eu vou ir te matar, eu vou contar para sua mãe, eu sei tudo seu e dá todos os dados, porque descobre mesmo. Se você colocar os meus dados no Google, você vai saber tudo da minha vida. Um pedófilo, um criminoso pega, conta para a criança acredita e ele fica ali extraindo material e explorando essa criança sexualmente. O que a gente precisa saber, então? Tá bom? Que existem 3 correntes que dão conta do desenvolvimento humano. O inatismo, eu nasci assim, vou ser assim para o resto da vida. É uma corrente que já caiu por terra. O empirismo, quem forma o indivíduo é o meio, inatismo nasce pronto, e o socio-interacionismo, que vai dizer, olha, são as relações presentes no ambiente que determinam quem esse indivíduo vai ser. E aí eu vou trazer para vocês a importância das relações socioafetivas, do relacionamento. Vamos repetir bem alto aqui, todo mundo? Relacionamento. Relacionamento, isso mesmo. Jesus andou por toda parte pregando. Ele andou. Ele não desenvolveu o ministério dele dentro de casa. Bora, todo mundo que quer conhecer Jesus, venham. Não, ele andou por toda parte, pregando, curando, evangelizando, porque o que impacta, o que determina quem nós somos, o que nós vamos ser, é a qualidade dos nossos relacionamentos. Qualidade de como eu olho para você, de como eu te percebo. A igreja não pode ser uma experiência vazia. A casa não pode ser uma experiência vazia. Não pode. Olhe para quem está do seu lado agora. Toque nessa pessoa e diga: eu te percebo. Eu te percebo. Nós somos uma família, corpo de Cristo. Nós percebemos os filhos uns dos outros e precisamos cuidar uns dos outros. A lógica cristã, a cosmovisão cristã é uns aos outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros, orar uns pelos outros. Gente, uns aos outros, guarde de tudo que você vai guardar aqui. Uns aos outros. Vou trazer alguns casos. John Sebuya, na Uganda, em 1981, foi encontrado com macacos. Foi deixado, são crianças selvagens. Eu vou trazer algumas dessas crianças selvagens. Sabe, Mowgli, o menino lobo, é real. Existem mais de 100 casos documentados no mundo. John Sebuya foi encontrado em 1991, quando você já estava viva, já comia arroz e feijão. Ele foi encontrado no meio da floresta, se comportava como um macaco, vivia como um macaco, comia carne crua, tinha hábitos de macaco, né? Porque viveu e conviveu com macacos. Sujit Kumar, os pais morreram, ele foi cuidado pelos avós e eles deixavam ele dentro de um galinheiro. Foi encontrado na beira da estrada, cacarejando, se comportando como uma galinha. Foi resgatado, tratado por casas de abrigo, né, de acolhimento de crianças, em 1978. Em 2008,
Prava é um menino que a mãe deixava ele trancado dentro da sala com passarinhos. E ele não falava, ele se comunicava como um passarinho, ele tinha um comportamento de passarinho. E esse aqui que eu quero mostrar de 91, Oksana Malaya, porque depois você pode pôr na internet e vai achar os vídeos. Os pais também bebiam, drogados, com meses, um ano, ela foi assim deixada na porta da própria casa, engatinhando, ela foi até o canil e morou por 6 anos dentro do canil da própria casa. Vocês vão ver vídeos, eu tentei passar aqui, não vou conseguir, e já estamos estourando o tempo. Ela se comporta como um cachorro, ela é um cachorro. E eu quero mostrar esses casos para fazer a seguinte pergunta para você: com o que nossas crianças e com quem elas têm se relacionado? Quais têm sido as suas experiências? Como que as suas mentes têm sido alimentadas? O que tem sido valorizado no nosso contexto e na nossa vida? Tecnologia, robô, quais são as experiências dessas crianças desde a hora que elas nascem até a juventude? O desejo dessas crianças é um videogame caro, é um celular caro, é se entreter, se alimentar, ter gosto por experiências que são produzidas nesses tipos de materiais. Tudo isso impacta e atua no sistema límbico, que é o emocional, o de prazer. Crianças têm o cérebro imaturo, você já está cansado de saber isso. Quando ela vê, quando ela ouve, quando ela se emociona com a música, tudo isso aciona o sistema límbico dela, que vai ser obrigado a processar essas informações. Uma criança, um adolescente, um pré-adolescente que não tem maturidade cerebral. Não é que 1 hora de videogame não tem problema. Não é que meia hora de YouTube não tem problema. Não é que o filme X qualquer coisa não tem problema. O problema não é esse. O problema é você compreender que esses materiais são produzidos para ativar visão, audição, emoção. Isso que você precisa compreender, que impacta o sistema límbico, invade as áreas corticais dessa criança também, para promover significado, e os neurônios vão trabalhar naquele momento, naqueles 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 horas que um pré-adolescente faz uso da tecnologia, os neurônios deles estão trabalhando para formar redes neurais para dar 2 coisas: sentido e significado para a própria vida. É isso que ocorre enquanto essas crianças e pré-adolescentes estão consumindo essas coisas. E aí a pergunta que eu faço para você hoje é: como é que eles experimentam a igreja? A hora que eles chegam para o culto infantil, pré-adolescente, como é o encontro? O encontro com esse líder, com esse voluntário, é alguém que olha no olho,
é alguém que toca, é alguém que está atento à necessidade dessa criança, desse pré-adolescente, ou é alguém que está preocupado com o slide, com o projetor, com o som, com o microfone, com o culto, com a organização? Qual é a qualidade das relações que eles estão experimentando na igreja? Queridos, quando nós entramos dentro da igreja, nós precisamos ter profundas experiências de encontro, de alma, de espírito. Eu estou encontrando alguém que é parte do corpo de Cristo, e isso é espiritual, isso é simbólico. Olha, você não viu a tia Joana a semana inteira. Você nem frequenta a casa da tia Joana. Você não tem contato com a tia Joana, mas todo domingo a tia Joana está aqui te recebendo. E quando você encontra com ela, são duas pessoas que vivem Gálatas 2:20. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando essas duas pessoas se encontram, é uma experiência espiritual. Mas a gente consome tanto isso daqui. Isso aqui forma tanta rede neural, libera tanta dopamina na gente. A gente está tão viciado a dopamina que as experiências carnais, corporais, elas estão desprezadas, banalizadas. O que é um olho no olho? É o que nós deveríamos ter de mais profundo. Como essa criança tem experimentado os encontros dentro de casa. Como tem sido o toque. Como tem sido o encontro. Dignidade, que significa valor próprio. O que é dignidade? É o valor que eu dou para mim mesma. Isso é desenvolvido dentro do lar. Como é que o senso de dignidade está sendo desenvolvido na família? Estou trabalhando, me deixe em paz. Ai, meu Deus, você está sempre aqui. O que você quer? Oi, fala. Estou aqui trabalhando. Senso de dignidade é desenvolvido nesses encontros. Se você não dá dignidade, se essa criança não se sente digna, amada, acolhida, desejada. Eu sou desejado na igreja e em casa. O pedófilo vai desejá-la. O traficante de corpos vai desejá-la. E o problema não é o que acontece fora de casa, fora da igreja. O problema é o que não acontece dentro da igreja, o que não acontece dentro de casa. O problema não é a tecnologia, mas o empobrecimento das experiências relacionais. E aí a gente tem visto crianças e jovens darem pouco valor e sentido à própria vida. A igreja, a Cristo, as experiências espirituais. E aí cresce o número de depressão, cresce o número de ansiedade, cresce o número de suicídio. Ninguém mais está feliz com a própria vida, porque acham que felicidade é dopamina, é a droga que é produzida no próprio corpo pela estimulação sensorial, visual, auditiva das tecnologias. Faça uma boa mesa
Coma uma boa batata frita com ketchup com essas crianças. Come gostoso. Quando você estiver comendo, dê risada. Se divirta. Vou pular aqui as informações. Quem é o adulto da relação? Somos nós. Tenha senso crítico. Eu sou o adulto. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou especialista, eu sou o voluntário aqui na sala, eu sou o disponível, o que quero e o que sei, o que tenho que fazer. Sou eu que faço ele compreender que esse abraço, ao chegar na igreja, é mais importante. E eu digo isso. Vem cá, deixa eu te abraçar, para você nunca se esquecer que isso aqui é melhor do que o encontro no Discord. E aí eles vão começar a compartilhar o que viveram dentro da igreja e dentro de casa. Eles não terão vergonha disso. Quero encerrar perguntando: que lugar a tecnologia ocupa na nossa vida, na nossa casa, na igreja? Como é que a gente está tão na igreja que a gente está deixando as experiências corporais, sinestésicas, analógicas e reais serem insignificantes? Não podemos. Vamos interditar o que é nocivo. Interdite. As janelas de abertura para esses perigos são os nossos olhos e os nossos ouvidos. Lembra? Cuidado, olhinho que vê, cuidado, olhinho que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. É isso que nós precisamos cuidar, os olhos e os ouvidos dos nossos filhos. A palavra diz que onde estiver o nosso tesouro, os nossos olhos e ouvidos, ali estará o nosso coração. Vamos ensinar os nossos filhos e jovens a valorizarem as experiências reais, físicas, e vamos ajudá-los a discernir tudo isso. Desde Eutico, em Atos 20, crianças e pré-adolescentes vão querer sentar na janela. Uma hora eu prego para vocês só sobre essa passagem. Um olho no mundo, olho na igreja, né? Um bumbum para fora, um bumbum está dentro. Vamos ler essa passagem, mostrar isso para eles, para que eles possam discernir isso. Vamos ensinar eles a discernirem a vontade de Deus e a vontade do mundo, a vontade do homem. O homem quer ganhar dinheiro, dopar a gente aqui. E Deus quer que a gente ide, pregar por todo mundo o evangelho, tocar, viver, evangelizar pessoas. Criei 2 materiais para isso, caixinha de bênção para evangelizar. Antes a gente era as trevas, agora é luz. Agora, como diz em Efésios 5, nós precisamos aprender a discernir o que é agradável a Deus. É pecado? Não é pecado usar celular, não é pecado assistir filme, não é pecado maratonar na Netflix, não é pecado, mas é uma ferramenta diabólica para o esfriamento espiritual, quebra de vínculo, distanciamento da fé. Dopaminérgico, é para dopar com dopamina e você não ter mais interesse nas relações analógicas. Ensine ajudando e motivando, não dando bronca, não criticando, não sufocando, não humilhando. Faça uma limpeza no seu celular. Portas espirituais são abertas começando no seu celular. O diabo não quer saber de onde veio. Abriu, entrou. Quantas crianças
que eu atendi e atendo, e adolescentes que se envolveram com pornografia. E quando eu converso com os pais começaram a assistir pornografia e séries pornográficas também. Satanás só entrou na porta que foi aberta. Guarde a mente. Precisamos guardar a mente dos nossos filhos e filhas e ensiná-los isso. Nós vamos ensinar que os gentios eram levados por pensamentos vazios e inúteis, mas nós não. Nós não somos levados por pensamentos vazios e inúteis. Nós temos propósito, nós temos intenção, nós vivemos o que diz em Provérbios 4, 23. Nós guardamos o nosso coração e a nossa mente. Eu ensino eles a fazerem isso aqui, ó, que é um escudo, ó. Guarda a mente, guarda. Opa, essa ideia aqui não vai entrar. Essa ideia do feminismo, essa ideia da pornografia não entra aqui, não. Guarde o coração. Vamos aprofundar em Deus as nossas raízes, para que a gente possa transbordar nele, ajustar a cosmovisão no lar e na igreja dos nossos filhos. Olhe para cá, olhe para cá, use essa lente. Cuidado, cuidado, está virando a sua visão, está dominando a sua vontade, a sua motivação. Qual é a nossa cosmovisão? A gente não nasceu à toa. A gente nasceu aqui por um propósito. Nós trabalhamos no mundo. A gente veste, come, vive, mas há um propósito aqui, é uma missão. Eu nasci porque Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um porquê e um para quê. Ele me escolheu antes da fundação do mundo para que eu fosse santo, irrepreensível e me predestinou para algo. A gente prega muito na igreja Efésios 5, Efésios 6. A gente quer viver Efésios 5, a gente quer viver Efésios 6. Mas a gente não digere e engole Efésios 1, 2, 3 e 4. Vai ler o 4. Tem mãe gritando, maledicente, não vive Efésios 4, mas quer viver os 6 dos filhos obedientes. Então, aprenda que é por um propósito. 1 Pedro 2, 9, nós somos geração eleita. Eleita para quê? Eleita para pregar, para evangelizar. E isso aqui vai tirar a gente do propósito. Eu falo para o meu filho, pode jogar, mas aprenda primeiro de Deus, porque o seu propósito primeiro é evangelizar. Se tiver vazio de Deus, a mente não vai lembrar daquele versículo, daquela ideia, daquilo lá para falar na hora certa. E Deus chamou os nossos filhos para esse tempo. Todas as minhas pregações eu falo isso. Deus não erra. Para de falar que o mundo está difícil. Para com isso. Deus não perdeu nada no time. Deus escolheu você, o seu filho, a sua filha, você para ser mãe, pai, líder, voluntário, pastor, pastora, pregador, evangelista. Nesse tempo, chamou você para essa geração. Pare de reclamar do mundo. Chamou a gente para esse propósito santo. Vigie, vamos vigiar. O diabo está como um leão buscando a quem? A quem? Vira para quem está do seu lado e fala: não é você esse quem. Não é você esse quem. Não o quem da Barbie. O quem que o inimigo está buscando para tragar. Não é o seu filho. Fale para ele, não é a sua filha. Não é o seu liderado. Não é a sua criança. Não são os nossos filhos. Esse quem não são os nossos.
vigiem. Satanás só quer uma coisa de nós: a nossa mente e a mente dos nossos filhos. Amém? Nós somos luz do mundo, luzeiro. Não faz sentido ele nos acender e a gente ficar posicionado embaixo. Amém? Vou encerrar que eu já estourei aqui. Você faz a diferença. Muito obrigada. Muito obrigada. Você pode me seguir nas redes sociais, Instagram, cassi.tardivo. Espero você lá. Perguntas você pode fazer também lá. Vai ser um prazer responder a você. Meus amores, me perdoem estourar no horário. A gente ficaria aqui o dia inteiro, eu sei, eu sei. Deus é bom demais. Ele é fonte inesgotável de conhecimento para a nossa vida. Mas o meu maior desejo é domine a tecnologia e não seja dominada por ela. Nós somos luzeiros e precisamos estar estrategicamente posicionados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quantas vidas para Jesus você já ganhou esse ano? Hã? Quantas? Domine e vá ganhar almas para Jesus. Beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Outubro, eu estarei aí com vocês. Espero que você já esteja inscrito.